Somos os primeiros a sentir os impactos, porque tudo que a gente faz e que a gente vive é ligado diretamente ao meio ambiente. Na minha região, o inverno é bem frio, né? Chega a 0 graus. O sol hoje nós estamos dizendo que está mais quente. A gente está sentindo a questão das mudanças climáticas dentro da nossa aldeia com a questão do plantio. A gente tinha o nosso próprio calendário de plantação, de colheita, que mês a gente ia plantar, que mês a gente ia colher. Hoje, as pessoas ficam meio perdidas porque quando parece que acabou o inverno, que está na hora de plantar, vem outra geada e acaba com tudo, sabe? Ou dá uma seca. Lá onde nós moramos, que não tem cidade, não tem prédio, mas mesmo assim a gente está sentindo. E a seca demasiada, nunca tinha secado um rio, como, por exemplo, eu cito o Rio Branco em Roraima, que nunca secou, hoje está seco, os lagos. Antes, né, vinha a chuva e enchia o Pantanal, né? E tinha aquele tempo, período certo de enchente, né, que tinha a desova dos peixes, os peixes subiam. No Maranhão, esse ano, né, na terra indígena Araribóia, que é o meu território, teve 230 mil hectares totalmente queimados. Podemos dizer que já é feita a mudança climática? Né, porque assim, o clima muito seco, a ausência da chuva, tudo muito vulnerável ao fogo, né? A semente tradicional, nós tivemos que mudar também o calendário de plantio. E nas pessoas, o modo de vida, o tempo de dormir dos próprios indígenas. Tudo isso já é, né, consequências assim, e os impactos concretos que os povos estão sentindo e que interferem, né, na cultura, na alimentação, na própria vida, né? Discutir mudança climática, discutir adaptação sem a presença indígena é tanto negar o direito quanto negar também a contribuição, né, que os povos indígenas dão para essa temática. Foi criada a Política Nacional, né, para mudanças climáticas, só que não teve nenhuma participação do povo indígena. O povo indígena não foi chamado para essas discussões. Os governos não chegam até as áreas indígenas para poder debater. Muitas vezes, em vez dele construir um modelo de baixo para cima, eles acabam atropelando o nosso direito e vindo com o modelo de cima para baixo. E uma das questões que nós estamos sempre batendo é o direito da consulta, né, prévia, quando se diz em respeito do nosso território, do nosso modo de vida. E a gente está no sentido de sensibilizar o governo do Estado, o Estado brasileiro, para poder enfrentar e dizer para o mundo todo que é preciso ter a floresta em pé, é preciso ter terra indígena demarcada e é preciso que diminuir essas ameaças com relação aos direitos e principalmente ao meio ambiente. Esse comitê, ele cria essa ponte de poder participar, de poder conhecer, de poder fortalecer esse tema que se chama mudanças climáticas dentro das terras indígenas. Já vem andando há um bom tempo, né, pelas discussões da PIB com seus órgãos regionais, e são discussões que também já estavam acontecendo nos territórios indígenas. É formado hoje por 5 representantes indígenas, né, sendo um de cada região do país. Ele tem o objetivo principal de acompanhar as discussões, né, no tema de mudanças climáticas, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, nas instâncias de governos ou não, né, para poder a gente estar acompanhando e levando assim de forma mais qualificada a incidência, né, e o olhar dos povos indígenas. Tanto o SINC como o PENIGAT como a política e também o SINC que compõe representantes indígenas, tudo é um espaço e um avanço para o movimento indígena. O SINC, né, tá bem nesse primeiro momento, praticamente, que é de fazer essa interação com o comitê gestor da PENIGAT, porque a PENIGAT também tem um eixo que trata especialmente também das mudanças climáticas. Diretamente o direito e principalmente o clima que ela tem assim um protagonismo indígena, tem a participação paritária das organizações indígenas e indigenistas e de governo.
A questão da vida, né, do clima é a questão da vida. Da vida é direito de povos indígenas e de todos. Acompanhamos as negociações em Bonn, a gente vê a corrida dos países para garantir lá as suas propostas, né, e pouco é falado da questão dos povos indígenas. Quantas áreas aí que poderiam estar sendo recuperadas de Mata Atlântica, né, áreas de Caatinga, de Cerrado, que não há nenhuma preocupação em recuperar essas áreas? Um ministério ou outro, ele se preocupa com essa questão. Mas os governantes, de fato, do nosso país, eles têm essa preocupação? Ao invés de se preocupar com o planeta que está morrendo, eles se preocupam mais em querer tirar direitos. Né? Direito dos povos, daqueles que estão procurando manter, preservar o nosso planeta. Comprovadamente, os territórios indígenas são os que mais preservam. Porque nós do Brasil conservamos. Mas não é o Brasil que está conservando, são os povos indígenas do Brasil. Isso tem que ficar muito claro, entende? São as unidades de conservação e os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Mas que hoje está sofrendo grandes ameaças, como a proposta de emenda constitucional, a PEC 215, que está sendo proposto para os ruralistas que estão pensando só no fins lucrativo. Pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga não assoia o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga não assoia o formigueiro. Quem não pode ir com a formiga não assoia o formigueiro. O Congresso Nacional, por exemplo, né, quando quer implantar a PEC 215, ele está totalmente contribuindo para todo esse desequilíbrio, para essa catástrofe ambiental aí, que se prevê, né, com os efeitos das mudanças climáticas. O Estado brasileiro tem essa obrigação de manter esse clima equilibrado através de demarcar terras indígenas e garantir outras áreas demarcadas e preservadas. E hoje a gente já trabalha com a questão de recuperação do nosso território em modo geral, com água, plantação de árvores, e a nossa contribuição como povo é isso. Aí, Parupi, Carivi, cuidando dos nossos territórios, nós estamos cuidando do mundo. O Almajado, Caiminal, Ungaro, Pugaro, a nossa terra é muito boa para mim, para você, para todos nós, para a nossa geração e para outras gerações futuras. Hong Kong também. É dentro de nossas terras indígenas que está a garantia de água, de respiração e a garantia da continuação da geração nossa, ou de vocês. Onde está? Hoje eu já chaleia que eu carle salquinete. Se soquia eu catei cachalete, salquinete. Chaleia que eu carle salconete. Se soquia eu catei cachalete, salquinete. Chaleia que eu carle salconete. Se soquia